quais são os objetivos do milênio? Né? Existe um objetivo. Então, exaltar a Cristo faz parte, né, desse objetivo. E trata-se de um reino literal, não é simbólico, não é figurado, é um reino literal. O objetivo é a exaltação de Jesus, não somente como Messias, mas como desejado de todas as nações, né? Como diz Ageu 2:7. 2:7 diz assim: farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Então, ele, Jesus, é quem vai trazer essa perspectiva de glória. Né? Hoje a humanidade geme na expectativa de alguém que governe com equidade, com justiça. Amém? Ele é o desejado das nações. Então, o segundo objetivo, entre tantos, mas vamos citar apenas alguns, é manifestar o reino de Deus na sua plenitude. Até hoje, ainda não foi assim manifesto, né, esse reino prometido. Ele acontece dentro de cada um de nós. Mas, na oração de Mateus 6:10, que é uma oração que nós muitas vezes trazemos para nós gentios, e não tem problema, porque ali existem princípios, mas devemos entender que Jesus estava falando com os judeus, com Israel. Né? E dentro desta oração, venha o teu reino, ela tem essa perspectiva para Israel de um reino literal. De um reino literal. Então, o segundo objetivo, né, um dos objetivos do milênio, esta petição vai ser ampla, completa nesse período, né, nesse inteirinho, nessa dispensação do reino de Deus, onde Jesus vai estar reinando. O terceiro objetivo é mostrar que este mundo pode ser administrado com justiça, né, e equidade. Por quê? Hoje nós vemos os desmandos, né, de líderes que se corrompem, do homem corrompido, do homem pecador, que todas as eleições, onde tem eleições, né, porque tem países que são reinados, tem outros que são ditadores, mas enfim, o homem está sempre liderando, mas com injustiça, sempre com mentiras, com corrupção, e isso faz com que a fome, a miséria, né, a falta de habitação, diz que todos nós temos direito à moradia, mas nem todos temos. Então, nesse reino, até as necessidades mais básicas vão estar sendo supridas, né, vão estar sendo supridas, porque Cristo ele resolverá com rapidez cada problema. Não será apenas uma promessa, mas sim um fato total, que nós vamos ver lá na frente sobre isso. E um outro objetivo é deixar claro que os reinos deste mundo pertencem a Cristo, porque agora, no momento, eles estão sob a influência de Satanás. Eles não estão sob a influência, né, de Deus, do reino de Deus. Então, no milênio, os reis, os governantes, e assim, os ditadores, seja lá quem for que estiver de frente, eles estarão submissos a Cristo. Então, como uma prova que Cristo ele foi enviado pelo Pai e ele veio para reinar e reinar absoluto, né? Nesse dia chamado Dia do Senhor, né? Ou o sétimo dia. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, diz: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha que interessante, né? Hoje nós não vemos isso acontecendo. As pessoas estão aí se rebelando contra Cristo, os governos que não aceitam, e outros que invocam outros deuses, outros senhores, né? Os que aceitam, mas perseguem muitas vezes o cristianismo, mas no milênio não. Todo mundo vai ser subjugado todos ao vão reino estar de Jesus. subjugados ao reino de Cristo.
Onde será o realizado o milênio? Já falamos, na terra. Alguns querem dizer que é no céu, né? Outros dizem que o milênio já está acontecendo, mas quando nós observamos esses versículos com mais cuidado, observamos que esses acontecimentos não se deram ainda. Né? E Jerusalém será a capital do reino milenial. Será a capital milenial. Em Isaías 2, versículos 2 e 3, diz assim, Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3. E acontecerá que nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, todas as nações seguirão o seu curso de governo, de política, centralizado em Jerusalém. Israel também terá, né, essa mudança e será o centro do mundo. Jesus governará e nós seremos os embaixadores de Jesus. A noiva, estaremos ali ao lado governando com Jesus. Os ministros, vamos chamar assim, desse governo mundial, desse governo global. Né? Nós estaremos interagindo com os povos naturais, né, com os humanos que ficaram ainda passíveis de morte, etc., e daí por diante. Os judeus que terão um destaque nesse governo, né, ali eles serão vistos, né, por outras nações como o governo central, onde Jesus, o rei, estará governando. Os gentios, que são aqueles que foram absolvidos do julgamento das nações, e os sobreviventes da grande tribulação. Amém? Amém. Aqueles que não tiveram seus corpos transformados, que são os sobreviventes da grande tribulação, mas os que entraram, né, no julgamento, que foram aprovados no julgamento das nações e entraram, haverá nascimentos e mortes, apesar de o tentador ainda estar aprisionados, mas eles ainda serão passíveis de pecar. Por isso que a Bíblia, o próprio Jesus, lá em Zacarias, aliás, falou que estas pessoas serão punidas se caso desobedecerem. Né? Naturalmente que a influência do pecado será menor porque Satanás estará preso. Estará preso. Como será o milênio, então, em relação a Israel? Haverá paz, uma paz absoluta, né, entre Israel e seus vizinhos. Enfim, e de lá sairá as leis. Né? Olha, Miqueias 4:2 diz assim, irão muitas nações e dirão, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos por suas veredas. Então, olha que maravilha. Será um lugar onde todas as nações afluirão para Israel no reino milenial. E a igreja? Qual é o papel da igreja? Já falamos um pouco, mas em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz assim, bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então nós seremos sacerdotes, intermediadores, né, diante de Cristo. Reinaremos com ele, quer dizer, essa palavra reinar tem um sentido aqui de atuação de governo. Estaremos governando com Cristo, né, provavelmente como embaixadores, representantes de Cristo diretamente, né, porque nós estaremos ali como a noiva do Cordeiro no sentido simbólico. Em Apocalipse 1:6 diz assim, ele fez de nós um reino sacerdotes, seu Pai, para Deus seu Pai, a ele seja a glória e o poder para todo sempre. Apocalipse 5:10 diz assim, tu fizestes delas um reino de sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, a igreja estará fazendo esse reinado. Apocalipse 3:21 diz assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Então, só senta no trono quem vai reinar, não é isso? E ali está a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, diz às igrejas, né? Muito bem. A posição dessa igreja no reino milenial é de esposa ao lado do esposo. Então é um lugar privilegiado, em primeiro lugar, e estará auxiliando Jesus nesse reinado para Jerusalém, para Israel e todas as nações consequentemente, né? Então nós teremos como principal Jesus o rei, a igreja como esposa auxiliar, Israel como nação regente do mundo e as nações, os gentios, sendo agraciados e abençoados nessa conjunção, né?